A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Irmãos, hoje vamos falar sobre 5 sinais que o Espírito Santo não habita na sua vida. Você já parou para pensar que as pessoas acham que são cheias do Espírito Santo, mas na verdade não são. Mas por que não são? Tem mais sinais, claro, mas eu separei 5 sinais para você entender mais sobre o Espírito Santo. E eu separei 5 sinais com base bíblica para mostrar para você, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo pode estar longe da sua vida e você não está percebendo. Então fique alerta com isso. O primeiro sinal que o Espírito Santo não habita na vida da pessoa é a falta de arrependimento pelos pecados. O pecado ele se torna algo natural, comum, aquilo que antes você achava que era errado, agora não tem nada a ver, não dá nada, sabe? Esse tipo de coisa é um sinal da falta do Espírito Santo na sua vida. Porque quem não se arrepende e não busca mudança está longe do Espírito Santo. Irmãos, arrependimento. A palavra do Senhor fala, se você quer seguir a Ele, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não existe nenhum evangelho sem cruz. Não tem como eu falar que sou cristão e eu não mudar de vida. É necessário, é algo assim notório. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, a vida dela é transformada. Então, se a pessoa às vezes está 10, 20, 30, 40 anos na igreja e a vida dela não é mudada, a pessoa continua falando palavrão, bebendo, fumando, fazendo tantas outras coisas, tem alguma coisa de errado. E com base na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 8, eu deixei separado aqui, diz assim, João 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando então o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. É igual eu disse, muitas das vezes temos aquelas respostas clássicas. Não tem nada a ver, não é bem assim, não, isso daqui não dá nada. Irmãos, vamos ser sinceros, isso é apenas desculpa para nós não mudar o nosso estilo de vida, para nós, continuar fazendo coisas que não agradam o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus foi escrita, ela não perguntou a minha opinião e nem a sua. Então não fica nessa, mas eu não concordo, mas eu não acho. Irmãos, é a palavra de Deus. Se você quer subir ao céu, se você quer encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou você cumpre o que está escrito na palavra de Deus, ou você está fora. É simples assim, meu irmão. Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher. Deus ele não vai te forçar, ele vai respeitar a sua decisão. O segundo sinal da ausência, da ausência do Espírito Santo é os frutos do Espírito. Como eu disse, toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz frutos. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira e nós somos os ramos. E sem Ele, não podemos fazer nada. É através dele que damos fruto. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo começa a mudar o nosso jeito de pensar, começa a mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de reagir. Essa obra maravilhosa, quem faz é o Espírito Santo. Como que eu posso falar que sou cheio do Espírito Santo se minha vida não tem mudança? O Espírito Santo gera fruto visível, irmão. Sua ausência é um sinal de que ele não está atuando
na nossa vida, ele não está atuando. Então, com base na Bíblia, por que eu dou tanto ênfase com base na Bíblia? Porque não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu ouvi falar, é bíblico. Irmãos, a palavra de Deus ela fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais tempo eu passo lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, louvando, mais o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida, transforma a minha vida. Porque, irmão, vamos ser sinceros, todo ser humano precisa de arrependimento, precisa de perdão, precisa de transformação, precisa de mudança de vida. Eu já contei aqui no canal um pouco do meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. Você acha que eu era capaz de fazer isso? Claro que não, meu irmão. Foi obra do Espírito Santo de Deus. Foi eu aceitar o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, transformar a minha vida. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é visível ver os frutos que o Espírito Santo produz na minha vida. Não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, longe de mim isso, mas é pela graça, é pela misericórdia, é pelo constante amor do nosso Deus e Pai que hoje eu sou uma pessoa melhor. Mas como eu disse, é por causa da obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, eu quero ler com os irmãos Gálatas 5, 22 e 23. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é 5, irmãos, então já viu, né? Tem bastante coisa. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Irmãos, esse é o fruto do Espírito. A pessoa que era nervosinha, sabe, pavio curto, bateu, levou, ela começa a ter mais amor, mais paciência. A pessoa que antes era ruim agora começa a ser mais bondosa, sabe? A pessoa que era infiel começa a ser mais fiel, fiel a Deus, fiel aos filhos, ao trabalho, esposa ou esposo. Sabe, é fruto do Espírito, a pessoa começa a ser mais calma, mais mansidão, começa a ter domínio próprio. Meus irmãos, todas essas virtudes são fruto do Espírito. Sabe, enquanto hoje as pessoas falam que o domínio próprio, né, fala que a pessoa tem que ter domínio próprio, meus irmãos, a Bíblia já falava há muito tempo atrás que isso é fruto do Espírito Santo. Você quer ter essas qualidades, se entrega a Deus, fala: Espírito Santo de Deus, habita em mim. Eu preciso de Ti, Senhor, e sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, cria em mim um coração puro, Pai. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Quebra todo o meu orgulho, quebra todo o meu eu, Pai, e reina em mim a Tua vontade. Meus irmãos, somos dependentes da vontade de Deus. Nós não somos nada. Sabe esse negócio que os coach falam? Eu quero, eu posso. Irmãos, vamos ser sinceros, a Bíblia fala que nós não podemos. Quem pode é Ele, quem faz é Ele. É dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É cristocêntrico. Nós acreditamos em Deus. Cristo é o centro de todas as coisas e não nós, meus irmãos. Pede para Deus, assim como eu tenho pedido, quebrar todo o meu orgulho, todo o meu ego, sabe? Que como diz o louvor, que eu diminua e o Senhor apareça. Eu não quero, sabe, eu aparecer. Eu não quero ser eu o próprio dono da minha história, mas Cristo ser o dono da minha história. Que o Espírito Santo vai me guiando até o céu, porque esse é o meu objetivo. É para isso que eu vim nessa terra. Meus irmãos, e foi para isso que vocês veio nessa terra também. Você não é obra do acaso. Sabe, devemos viver uma vida que agrada a Deus. Mas, irmão, como que eu sei o que agrada a Deus ou não agrada? Leia a Bíblia, conheça mais. Ah, irmão, mas eu não entendo a Bíblia é difícil.
Então, meu irmão, tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te explicando. O Espírito Santo de Deus, Ele é o responsável para nos conduzir. Mas para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos, ser íntimo. E como que eu sou íntimo do Espírito Santo? Através da oração, através do louvor, através da leitura da palavra. Meus irmãos, vamos aproveitar melhor o nosso tempo com as coisas de Deus, porque, vamos ser sinceros, as coisas aqui são passageiras, as coisas aqui vão ficar, mas nós queremos viver eternamente com Cristo. Então foca nas coisas de Deus, procura dar mais prioridade. Não que as outras coisas aqui não sejam importantes, são importantes sim, e devemos fazer com excelência, com qualidade, mas o nosso foco principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, terceiro sinal de que o Espírito Santo pode estar longe de nós: desejo contínuo pelas coisas do mundo. Meus irmãos, não somos desse mundo. Somos seres espirituais, habitamos um corpo carnal, mas esse corpo ele vai ficar. Nós somos um espírito que habita dentro de um corpo, não um corpo que habita dentro do espírito. O espírito vai para Deus, então precisamos focar nas coisas de Deus. Quando o desejo pelas coisas do mundo é maior do que as coisas de Deus, é um sinal da ausência do Espírito Santo. Meu irmão, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo se o meu desejo é fazer as coisas da carne, fazer as coisas que não agradam o Espírito Santo? Não tem como. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar mais, eu preciso, me encher. Igual eu disse, peça para Deus: Senhor, me encha com o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, muda meu jeito de pensar, muda meu jeito de agir, de falar, de reagir. Eu preciso de Ti. A palavra do Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar é o que, meus irmãos? É eu declarar que eu sou dependente de Deus, que sem Deus eu não consigo, que é através da obra poderosa do Espírito Santo de Deus que eu começo a dar frutos, é através do Espírito Santo de Deus que vai transformando a minha mente, vai transformando o meu caráter, vai transformando a minha identidade. Tudo aquilo que é impossível para mim, o Espírito Santo vai trabalhando, vai fazendo as coisas acontecer. Então é através dele, é através do nosso Senhor Jesus. Então busque a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Irmãos, Romanos 8:6, ele vai falar sobre... Ele vai falar sobre isso, Romanos 8:6, ele diz assim, pois o modo de pensar da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mentalidade do Espírito é vida e paz, a vida eterna, a paz do Espírito Santo, a paz de Jesus Cristo. Irmão, você já reparou que as pessoas falam que não tem paz, que no serviço é ruim, que em casa é ruim, tudo é ruim? Porque falta essa presença do Espírito Santo, porque é através de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo. Meus irmãos, será que não conseguimos perceber que a paz que falta no mundo está em Deus? Deus é o príncipe da paz, então é Ele, é através dele, não é as coisas desse mundo que vai te dar paz, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é o nosso Deus e Pai, são três em um. Irmãos, tudo o que nós precisamos está em Deus, está em Cristo, não está em drogas, não está em bebida, dinheiro, fama, ou o que você achar por aí. Meus irmãos, tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, vai ficar. Mas Deus, Ele tem a vida eterna para nos dar. Então, meu irmão, não desperdice o seu tempo com coisas vãs.
procura se afirmar mais com Cristo. Amém, meus irmãos? Quarto sinal da ausência do Espírito Santo de Deus na nossa vida é a indiferença com a palavra de Deus. Meus irmãos, infelizmente isso acontece muito. Muitas pessoas se diz cristã, muitas pessoas diz que acreditam em Deus, que às vezes até aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas não busca a presença de Deus, não lê a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem prazer na palavra de Deus. Um sinal de alerta é quando nós não nos importamos com a palavra de Deus. Meu irmão, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Sabe? Isso devia ser algo obrigatório de um cristão de verdade. Mas você sabe o que é mais difícil, meu irmão? É que a grande maioria, sabe? São mínimas as pessoas que já leu a palavra de Deus inteira, que sabe, que estuda, que busca conhecer mais. Infelizmente, a maior parte dos cristãos não conhece. Você pede para ler sobre, esses dias o pastor na igreja, ele pediu para a gente ler sobre Filemão. Tinha pessoas que nem sabiam que Filemão estava na Bíblia. Então, olha para você ver, irmãos, como o conhecimento das pessoas são muito pequeno. E aí, o que a Bíblia fala sobre conhecimento? Conhecereis a verdade vos libertará. É através da palavra de Deus. A verdade é o que? A palavra de Deus. E as pessoas, sabe, tanto faz como tanto fez, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai resolver alguma coisa, mas eu tenho uma notícia ruim para dar para esse tipo de pessoa, que isso não vai resolver. Eu preciso não só ler, mas eu preciso viver aquilo que eu estou lendo. Então, meus irmãos, foca nas coisas de Deus. Eu peço assim, sabe, por que eu dou tanto foco assim, irmãos, em conhecer mais a Deus? Porque eu quero subir e morar com Deus. Eu quero ir para o céu. E eu quero que os meus irmãos, as pessoas próximas a mim, sabe? Almas, são almas. Cada pessoa são alma importante para Deus e que suba também. Sabe? Precisamos acordar desse sono espiritual. Saber que sem Deus não somos nada, sem Deus não fazemos nada. Então, meus irmãos, por favor, por amor de Cristo Jesus, acorda. Vamos, sabe, focar nas coisas de Deus, focar nas coisas de Deus, precisamos. Para isso temos o Espírito Santo, que é consolador, que é nosso amigo. Deus, Ele nunca nos deixou sozinho, temos o Espírito Santo, Ele é gratuito, convida Ele a entrar na sua vida, convida Ele a tomar conta da sua mente, a tomar conta das suas decisões, dos seus negócios, da sua família, convida o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo ele quer fazer morada na nossa vida. Então, por favor, convida. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo, por favor. Sabe, temos um nosso Pai que Ele preparou mansões celestiais para nós morar com Ele. Jesus Cristo está voltando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Ele está voltando. Então, não perca tempo. Enquanto há tempo, enquanto você tem fôlego de vida, volta para o Senhor Jesus. Volta, meu irmão. Irmão, sinceramente, como eu gostaria mesmo que todos nós fossem salvos, que todos, absolutamente todos, sabe? Mas infelizmente, meus irmãos, eu como cristão, eu fico chateado porque tem pessoas que conhecem, tem pessoas que sabem, mas optam por não querer. Sinceramente, eu oro por essas pessoas, para que Deus possa abrir o entendimento, para que elas possam voltar para Cristo enquanto há tempo. Porque, irmãos, existe sim o céu, mas também existe o inferno.
Isso que é o mais grave. Eu não quero viver uma vida aqui só por viver. Eu quero garantir a minha ida para o céu, porque é de lá que eu vim e é de lá que eu quero voltar. Então eu preciso abrir mão de qualquer coisa que me impede de estar lá. E que o Espírito Santo de Deus coloque esse desejo no seu coração, meu irmão e minha irmã, porque o tempo está acabando. Quinto sinal que o Espírito Santo está longe da nossa vida é a falta da direção espiritual e o discernimento. O Espírito Santo, ele nos guia e nos dá entendimento. Por isso que eu falo, você não entende a palavra de Deus? O Espírito Santo nos dá entendimento. Ele guia os nossos caminhos. Então tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sua ausência leva a confusão e a decisões carnais. Leva a confusão, sabe? A pessoa confusa, a pessoa não toma uma decisão direto. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deixa as coisas mais claras, ele deixa as coisas mais fáceis para a gente entender. E basta nós tomarmos a decisão. Romanos 8,14 diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, as pessoas falam, né? Eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas sabemos que para nós sermos filhos de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos guia. E aí nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos as coisas que é para fazer e achamos que estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, você tem percebido algum desses sinais na sua vida? Você pode comentar: Espírito Santo habita em mim. E vamos orar, vamos levantar um clamor agora, meu irmão, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na nossa vida. Porque somos necessitados, precisamos demais do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos guiar até Cristo Jesus, que é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Meus irmãos, feche os seus olhos, vamos estar orando agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, tem misericórdia de nós. Somos falhos, somos dependentes, precisamos de Ti para todas as coisas. Espírito Santo de Deus, transforma a minha mente, transforma o meu jeito de pensar, transforma o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, o meu jeito de reagir. Senhor, tem misericórdia, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de Ti, Senhor. Assim como os meus irmãos, nos encha com o Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, vem fazer morada em mim, Pai. Senhor, vem fazer morada nos meus irmãos. Encha agora cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está assistindo esse vídeo com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, Pai, para o caminho que conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Senhor, que possamos tomar decisões mais assertivas, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, para que em nós só se encontra a Ti. Tira, Senhor, todo o ego, todo o orgulho, todas as coisas que impedem a Tua boa obra, Pai. Senhor, entregamos e consagramos inteiramente ao Senhor, Pai, a vida dessas pessoas, desses meus irmãos, que buscam pelo Teu Espírito Santo, que querem ter uma vida transformada, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém.